Boa tarde, galera. Hoje nós vamos falar sobre o plano perfeito da salvação. Depois de ter falado aí um pouquinho sobre a Bíblia e falado um pouquinho sobre a grandeza de Deus, nesse terceiro vídeo nós vamos falar sobre a salvação. Então a primeira coisa que a gente precisa entender é que Deus ama a criação de tal forma que Ele deu o seu próprio Filho para que morresse em favor de nós, seres humanos. E eu quero te fazer uma pergunta, começar o vídeo te fazendo uma pergunta. Se você tem um filho, você daria o seu filho para morrer no lugar de alguém? Esse é o amor que Deus teve pela minha vida, pela sua vida, só para nos fazer entender que a gente precisa se comportar e ter uma vida saudável na terra, porque um dia nós teremos a vida eterna e infinita ao lado de Deus, o Pai. Amém? Jesus, o Filho, ele estava com Deus, o Pai, desde o princípio. Então nós vamos ler agora João 1, versículos de 1 a 5 para entender isso. Vamos lá? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Amados, Deus Pai é quem manda em tudo. Isso significa que o que veio à existência, o que já existe ou ainda existirá, tudo foi planejado por Deus. E é claro, Jesus, como um filho obediente, estava lá do seu lado. Infelizmente, o homem, com a sua rebeldia, ele acaba se afastando de Deus constantemente. Como ele faz isso? Através do pecado. Deus não aprova, não concorda e não aceita nenhum tipo de pecado, querido. Abre sua Bíblia comigo em Isaías 59, nós vamos ler os versículos de 1 a 2. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas as vossas iniquidades, mas os seus pecados, fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Bom, para você precisa ficar bem claro que o motivo pelo qual Deus deixa de ouvir e tapa os olhos para nossa infelicidade é o pecado. O que fazer para reconquistar a confiança de Deus? Olha que lindo isso, gente. O próprio Deus traçou um plano para que novamente existisse um relacionamento entre ele e o homem. No passado, ou melhor, antes da morte e ressurreição de Jesus, o pecado não podia ser perdoado. Ele apenas era encoberto através de sacrifícios de animais e aspersão de sangue sobre o pecador. Eles pegavam um galinho lá, que chama esopo, molhavam no sangue e aspergiam sobre o pecador. Tudo bem? Com isso, todos os homens que morriam por não ter sido perdoados pelo pecado iam para o inferno. É claro que sempre, desde o princípio, todo homem sabia sobre o juízo final, onde Deus daria recompensa para todos, de acordo com as suas obras. Porém, até Jesus morrer e descer até o inferno, todo ser humano ia para aquele lugar ali, o lugar dos mortos. Tudo bem? Até mesmo Abraão foi para lá. O próprio Deus fez uma promessa para ele em Gênesis 15, versículo 15, onde ele disse assim para Abraão: você terá uma velhice abençoada, morrerá em paz, será sepultado e irá se reunir com seus antepassados no mundo dos mortos. Mais adiante um pouco, nós vamos ver nas Escrituras, lá no Novo Testamento já, em Lucas 16, a seguinte história. Nós vamos ler do 19 ao 31. Ora, havia um homem rico e vestia-se de púrpura e linho finíssimo
e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele homem. Desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e os próprios cães vinham lamber-lhe as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu, e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico, e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro somente males. E agora este é consolado e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse ele: Rogo-te, pois, ó Pai, que o mandes à casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. E disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. E disse ele: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão ainda que algum dos mortos ressuscite. O que nós entendemos aqui, queridos, é que existia uma separação entre o lugar de tortura e o lugar onde as pessoas boas iriam esperar pelo julgamento final. Porém, Deus decidiu pagar um preço por todas as vidas dos homens que mereciam de fato ser salvos, porque cumpriram o seu chamado ao lado de Deus. E hoje esses homens, o povo escolhido, a igreja do Senhor, apenas descansa até o momento de sermos arrebatados para reinar com Jesus o período do milênio. O legal é que Jesus disse que a sua vinda seria como um piscar de olhos. Isso é muito interessante e eu quero compartilhar com vocês. Quando Jesus estava na cruz, ele fez uma promessa a um dos homens que foram crucificados ao seu lado. Ele disse assim: ainda hoje estarás comigo no paraíso. E aí eu pergunto para você, será que Jesus podia mentir alguma vez em toda a sua vida? Ele mentiu? Aí eu concluo a pergunta dizendo: para onde Jesus foi após a sua crucificação? Jesus foi para o inferno, para o lugar dos mortos, aonde todo homem ia após a sua morte. Naquele lugar ele ficou por 3 dias. Mas como seria possível aquela promessa que ele fez para o homem que ainda hoje estarás comigo no paraíso? Bom, a explicação é simples, porém muito complexa ao mesmo tempo. O tempo de Deus é diferente do tempo do homem. Nós vivemos em um tempo cronos, onde só existe passado e futuro, pois o nosso presente são milésimos de segundo. Se eu fizer assim, já foi, a minha palma ficou para trás. E o tempo de Deus é o tempo kairos. Nesse tempo existe apenas um presente constante. E o passado e o futuro é que atuam em milésimos de segundo, ou seja lá como for. No Cronos existem descobertas, novidades em todo o tempo. A nossa vida é cercada de antes e depois, do que nós estamos passando, os confrontos, as tribulações, as vitórias e tudo mais. Enquanto no tempo Kairos, tudo já foi consumado e todo conhecimento está lá, em Deus. Isso pode dar um nó na nossa cabeça, mas o importante é entender que quando você morre, você vai sair do Cronos e entrar num tempo Kairos com Deus.
Quando você dorme, amado, você percebe aquele tempo no qual você estava dormindo? Dá para lembrar de alguma coisa? A não ser que você tenha sonhado e tudo mais, mas você percebe fisicamente aquele tempo no qual o seu corpo estava descansando? Não, você apenas acorda e você não viveu nem um minuto do tempo em que você estava dormindo, não é verdade? Pois ao obter o poder sobre a vida e a morte, ao ressuscitar, obedecendo ao Pai, Jesus determinou que haveria o descanso para todo o povo de Deus até que fosse chegada a hora. Quem morre em pecado continua indo para aquele lugar chamado inferno, mas agora ele é apenas um lugar de tortura. Sendo assim, todos os que morrem e pertencem a Deus, quando morrem apenas dormem até chegar o dia da vinda de Jesus para reinar o milênio sobre a terra. Quem já estava naquele lugar e que pertencia a Deus no momento em que Jesus desceu até o seio da terra, quando Jesus ressuscitou, todos aqueles que foram resgatados do inferno ressuscitaram com ele. Muitos mortos voltaram à vida com Jesus. Isso está lá em Mateus 27, versículos 50 até o 53. Diz assim: E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. Abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Olha que loucura, eu fico imaginando assim, aquele momento que não foi só a ressurreição de Jesus, mas muitos ressuscitaram e foram ver ali os seus queridos e apareceram de novo. Imagina que loucura que não foi esse tempo, gente. Mas vamos lá. Ao chegar o momento onde nós vamos entrar num período de paz, quem estiver vivo naqueles dias vão ver todos os mortos que pertenciam a Deus e que estavam descansando, sendo ressuscitados primeiro. E depois essas pessoas vivas serão arrebatados para as nuvens para se encontrar com Jesus e reinar com Jesus sobre a terra, um período pequenininho, perto da sua vida. Vamos lá, só esse período que nós vamos reinar de vitória com Cristo, de paz com Cristo, vai ser 1000 anos. Quantos anos você vai conseguir viver aqui na terra agora, hein? Mais que isso? Menos que isso? Acho que ninguém chega nem perto. Mas vamos lá. Nós ressuscitaremos ou seremos arrebatados, seja como for, para reinar com Cristo sobre a terra. Corpos glorificados vão ser distribuídos e então virão 1000 anos de paz. O diabo vai ser preso nesse período. E isso é apenas uma pequena recompensa de quem viveu a sua vida para Jesus, para quem se arrependeu realmente quando teve a chance de fazer isso. Mas se lembra daquele homem que nós estávamos falando, que morreu ao lado da cruz de Jesus? Pois é, aquele homem, quando ele morreu, ele descansou. E quando ele acordou, quando ele abriu os seus olhos novamente, ele estava com Jesus no paraíso. Mesmo tendo sido passado 3 dias que Jesus ficou no inferno para depois ressuscitar e estar ao lado de Deus. Isso é muito interessante porque a Bíblia diz que o arrebatamento será como um piscar de olhos. E aqui existe uma revelação tremenda. Porque da mesma forma que aconteceu com esse homem, todos os que morreram em Cristo, todos aqueles que morrem e descansam com Jesus, ao abrir os seus olhos e sem perceber o tempo que se passou enquanto estavam dormindo, eles vão estar com Jesus. Então, vamos dizer que um homem morreu há 2000 anos atrás. E agora, Jesus voltou. Quando ele abriu os olhos, vai parecer que era ontem, que ele acabou de dormir. E quando ele acordou, ele está com Jesus. Literalmente é um piscar de olhos. Você está entendendo? Então Deus resolveu mandar o seu próprio filho para cumprir todo esse plano. Mas entendam que
até se cumprir o plano, só Deus conhecia o desfecho da história. Até porque, pelo contrário, o diabo saberia que iria perder todas aquelas almas que estavam predestinadas a serem torturadas pela eternidade. Hoje não existe predestinação, até porque tudo pode mudar de uma hora para outra. Só depende de nós, é claro. Quem não quer aceitar Jesus e não vai viver uma vida reta, continua indo para o inferno da mesma forma. Porém, todos têm a chance de serem salvos. Basta ouvir e aceitar os mandamentos e os princípios de Deus. Através de Jesus, e só através dele, é que existe a oportunidade para o arrependimento e o perdão. Quando você se arrepende verdadeiramente, Jesus vai diante de Deus Pai e roga por uma segunda chance. Na verdade, Deus quer que todo homem se salve. Ele determinou que Jesus é o único intercessor e mediador entre Deus e o homem. Isso está em 1 Timóteo 2, versículos de 3 a 6. Vamos ler? Porque isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho ao seu tempo. Isso também significa, amados, que as orações para qualquer entidade que não seja Jesus Cristo não têm efeito algum, a não ser que demônios queiram te enganar e cumprir aquele pedido que você está fazendo, para que você sofra um encantamento e continue adorando a falsos deuses, e dessa forma ser condenado no dia do julgamento. Pois um dos 10 mandamentos de Deus através de Moisés lá atrás foi o seguinte: não adorarás a outros deuses além do Senhor. Por isso fiquem longe da idolatria. Mas enfim, João 3, 16 a 21 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Então o plano, amado, foi o Filho de Deus, Jesus, que existe desde o princípio com Deus, que é o caminho, a verdade e a vida. Esse mesmo Deus viria até a terra e se tornaria um sacrifício, para que o preço do pecado e da morte fosse pago. Ao mesmo tempo que Jesus morreu pagando preço pelo pecado da humanidade, ele também recebeu o poder sobre a morte, podendo assim ressuscitar todos aqueles que fazem parte de um povo escolhido de Deus para a vida eterna. Jesus nasceu, ele morreu entre nós, ensinou o que é o amor para que todo mundo pudesse testemunhar. Ele realizou milagres, mostrou a grandeza e o poder de Deus, e o melhor, que esse poder de Deus pode ser vivido através das nossas vidas. Antes de partir, Jesus deu poder ao homem através do Espírito Santo que habita em nós. Ele deu ordem para que nós façamos coisas iguais ou maiores do que ele mesmo fez. Então, seguindo o raciocínio, depois de morrer, Jesus desceu às profundezas do inferno e lá ele ficou por 3 dias. E eu imagino que a mesma oportunidade que Jesus nos dá hoje
para eu e você, para que nós possamos ser salvos, Ele também deu para quem estava naquele lugar de choro e ranger de dentes. Agora eu te pergunto, será que alguém que estava ali preferiu continuar ali sendo torturado? É claro que não. Amados, Jesus saqueou o inferno e, para finalizar, Ele tomou a chave daquele lugar das mãos do próprio diabo. E agora quem determina quem entra e sai é Ele, através da obediência a Deus, sempre. Esse é um detalhe importante, porque quem manda é e sempre será Deus Pai. Jesus nunca desobedeceu a uma ordem de Deus, nunca. Mas para que se cumprisse esse plano de salvação e para Jesus ser reconhecido como Messias, o próprio Jesus precisaria cumprir algumas das profecias que já estavam escritas através de vários profetas nas Escrituras Sagradas. O profeta Isaías foi um desses profetas, e ele disse antes mesmo de Jesus dar os seus primeiros passos, antes mesmo de Jesus nascer. A palavra de Deus, em Isaías 53, de 1 a 12, relata o seguinte: quem deu crédito à nossa pregação, a quem se manifestou o braço do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como raiz de uma terra seca. Não tinha beleza nem formosura, e olhando nós para ele, não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e experimentado nos trabalhos. E como um de quem os homens escondiam o rosto, era desprezado, e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosquiadores, assim ele não abriu a sua boca. Da opressão e do juízo foi tirado. E quem contará o tempo da sua vida? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, pela transgressão do meu povo ele foi atingido. E puseram a sua sepultura com os ímpios, e com o rico na sua morte, ainda que nunca cometeu injustiça, nem houve engano na sua boca. Todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Ele verá o fruto do trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Por isso lhe darei a parte de muitos, e com os poderosos repartirá ele o despojo, porquanto derramou a sua alma na morte, e foi contado com os transgressores. Mas ele levou sobre si o pecado de muitos, e intercedeu pelos transgressores. Isaías foi um profeta que viveu entre 765 e 681 a.C. E querido, essa passagem contém algumas das pelo menos 365 que eu conheço e que se cumpriram através da vida de Jesus. O Messias cumpriu literalmente todas as profecias descritas no passado, sem deixar nada de fora. Então, mais uma vez, resumindo o plano da salvação, Jesus, como sacrifício, morreu e ao terceiro dia ele ressuscitou.
Hoje, quando eu abro a minha boca e eu peço perdão pelos meus pecados através de Jesus e apenas para Jesus, então eu sou perdoado, e com o perdão efetivado sobre a minha vida, isso significa que eu não vou mais tornar a praticar o erro pelo qual eu acabei de ser perdoado. Então, nesse momento, eu me torno santo. A salvação também diz respeito a um batismo nas águas, onde o velho homem de trevas é sepultado ali e um novo homem repleto de luz nasce para uma vida com Jesus. Vamos ler comigo Marcos 16, versículos 15 ao 18. Diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes farás dano algum. Porão as mãos sobre o enfermo e os curarão. Querido, você sempre pode e deve fazer prova das pessoas que você vai começar a ouvir e seguir. Então se atente para esses sinais que estão descritos no versículo. Mas para que fique bem claro, o homem que continuar a pecar nunca vai alcançar a salvação, porque o plano só é levado em consideração sobre aqueles que passam das trevas para a luz, ou seja, sobre aqueles que literalmente abandonam o pecado, que se esforçam para não praticar mais as imundícies que antes estavam praticando. Esse é o primeiro requisito. Quando você confessa Jesus Cristo como seu único Senhor e Salvador da sua vida, quando você reconhece que o Filho de Deus habitou a terra como homem, morreu, levando na cruz os nossos pecados, e que ao terceiro dia ressuscitou e hoje vive ao lado de Deus Pai, no mesmo reino que antes Jesus se distanciou para poder vir nos salvar. Então, quando você reconhece que Jesus é de fato Filho de Deus, você faz uma aliança e também é um pacto, mas mais apropriadamente dizendo, você faz um convite para que Jesus possa passar a reinar sobre a sua vida. Um rei reina. Esse é o papel de governo de um rei. O Senhor, que é aquilo que você está declarando, Jesus como seu único Senhor, Senhor é quem manda, é quem dá as ordens, é a quem você passa a obedecer, mesmo que você não compreenda e não entenda o motivo pelo qual você deve obedecer. Ele ordena e você transforma as suas atitudes naquilo que o Espírito Santo espera de você. Então, em todo o tempo, quando Jesus passa a ser o seu Senhor, Ele é o único que pode te salvar, se você passar a andar dentro dos princípios de Deus. A entrega verdadeira vem de um arrependimento verdadeiro. E eu vou repetir isso para você. Quando você se arrepende de verdade, você não volta mais a cometer os mesmos erros. Isso vale para todo tipo de pecado. Aquele que mentia, agora não mente mais. Aquele que era um assassino, agora não mata mais. A prostituta não se prostitui mais. O adúltero não adultera mais. O bêbado não bebe mais. Aquele que prejudicava o seu próprio corpo com cigarro, com drogas, etc., não se corrompe mais. Resumindo, aquele que tinha os seus prazeres no mundo, agora tem os seus prazeres em uma vida em obediência a Deus. Abre sua Bíblia comigo em 1 João 2, versículos 15 a 17. Diz assim: Não ameis mais o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele.
Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Amado, a salvação é gratuita, mas ela é individual e intransferível. Cada um precisa alcançar o seu ingresso para viver com Cristo para todo sempre. Não existe um pacote familiar. E também as orações da vovó, da mamãe não vão te salvar, não podem te salvar. É você que precisa criar juízo e ter responsabilidade para com Deus. Eu, mesmo sendo um pastor, eu não posso salvar minha esposa e muito menos os meus filhos. O máximo que eu devo fazer como sacerdote é instruir a minha casa. E esse, de fato, é o meu papel. A Bíblia, em um provérbio de Salomão, que foi o homem mais sábio da terra, diz o seguinte, Provérbios 22, versículo 6. Educa a criança no caminho em que deve andar, e até quando envelhecer, não se desviará dele. Então, como marido e pai, o meu dever é cuidar da minha casa. Qualquer coisa que acontecer com essa família é culpa minha. Lembrando que o dia em que eu fiz a escolha de me casar, eu fiz um compromisso de me tornar uma só carne com a minha esposa. Nós não somos mais dois indivíduos, mas agora somos um só. Assim como Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. A responsabilidade de uma família é em primeiro lugar do homem. Então, se a sua família vier a fracassar, a culpa é sua, gatão. E mais, foi porque você não cuidou, foi porque você não deu amor, foi porque você vacilou. Num outro vídeo nós vamos falar um pouquinho sobre família, sobre casamento, sobre divórcio. Mas nesse vídeo eu preciso focar sobre o plano da salvação. Tudo bem? O filho, ele sempre vai depender do pai, e a maior estratégia do diabo é separar uma família. Porque um filho sem pai se torna órfão, e dessa forma fica muito mais fácil das trevas agirem através de uma rejeição familiar. O exemplo de pai e mãe é tudo que uma criança tem. Se isso termina de uma hora para outra, a criança perde a sua razão. O abandono deixa essa criança sem esperança. E a falta de compromisso dos seus pais deixam ela sem um norte. Mas enfim, Deus é o meu pai. E me colocando num lugar de filho, se eu não obedeço, eu fico de castigo. É assim que funciona. A matemática é simples. E posso dizer, 95% dos crentes hoje estão nessa situação, ajoelhados no milho, porque só conseguem arrumar justificativas egoístas e sem nexo para desobedecerem ao Pai e continuar com as suas práticas que não foram aprovadas, que estão desaprovadas. Uma minoria bem pequena obedece ao pé da letra, respeita a Deus, mas é dentro dessa galera que você precisa se colocar, é dentro desse povo que você tem que estar, porque no final só esses serão salvos. E é exatamente por isso que a porta é estreita, como diz a Bíblia aqui em Mateus 7, versículos 13 ao 15. Vamos ler? Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que te conduz à perdição. Muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, poucos há que entrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, amado, o maior cuidado que eu e você precisamos ter
é com pastores e líderes. E por que isso, queridos? Muitos homens pregam o que vivem e com isso eles dão abertura ao pecado. Por exemplo, um pastor que bebe, ele vai concordar sempre com uma tacinha de vinho, ele vai falar que não tem problema. Um copinho de cerveja é válido, não dá nada. E dessa forma, todos os seus seguidores vão se conformar com essa realidade. Mas daí vai vir um cara que tem problema com vício de álcool, que participou de reuniões e está num processo de desintoxicação. Quando ele ouve que ele pode fazer aquilo, ele vai tomar uma tacinha. E quando ele tomar a tacinha, ele vai direto para o uísque. Então, esse pastor fez o cara tropeçar e o cara não vai pisar mais na igreja. Ninguém vai mais saber aonde está o cara e o que aconteceu com ele, mas ele vai para o inferno. Então, outro exemplo, um pastor que se casou 2 vezes por adulterar. Ele vai dar um exemplo de que isso é permitido, que se você adulterar, você pode se casar de novo, porque não existem consequências. Mesmo que as escrituras estão dizendo que quem se casar com adúltero se torna adúltero também. E os adúlteros não herdarão o reino dos céus. Lê comigo aqui Lucas 16, versículo 18. Diz assim: qualquer que deixa sua mulher e casa com outra, adultera. Aquele que se casa com a repudiada pelo marido, adultera também. É claro que nós precisamos fazer 2 observações relevantes aqui, tudo bem? Deus perdoa todo o tempo da ignorância, ou seja, aquele tempo que você não conhecia a verdade das Escrituras. Esse tempo não é levado em consideração. Isso está em Atos 17, versículos 30 a 31. Vamos conferir. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. A segunda consideração é que não existe nenhum pecado que através de arrependimento genuíno não pode ser perdoado por Jesus. Porém, que a verdade seja dita. Ninguém julgue seu irmão, amém? Pois cada um vai receber a sua recompensa. O que está em jogo aqui é o ensinamento errado. E isso não pode acontecer com a igreja. Lá em Oséias 4, versículo 6, diz o seguinte: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. Visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. O que mais nós vemos hoje são pastores guiando as suas ovelhas sem confrontar ninguém a respeito do pecado que está sendo praticado. Dizem que Jesus morreu por causa disso, mas agora estão todos salvos, porque a graça e a misericórdia de Deus se aplicam para todo mundo. Mas na verdade, desde o princípio, Deus já disse ao homem que usaria da sua misericórdia apenas para quem ele quisesse, e não para com qualquer um. Vamos conferir isso? Êxodo 33, versículo 19, diz assim: porém ele disse: eu farei passar toda a minha bondade por diante de ti, e proclamarei o nome do Senhor diante de ti, e terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E depois você pode dizer: ah não, mas isso era Velho Testamento, e no Novo Testamento, depois de Jesus, tudo mudou. Após a morte e ressurreição de Jesus, Paulo repetiu isso, para que a gente possa entender a importância que tem esse conhecimento. Romanos 9, versículos 15 e 16, diz o seguinte:
Deus diz a Moisés: compadecer-me-ei de quem me compadecer. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia. Assim, pois, isso não depende do que quer, nem do que corre, mas de Deus que se compadece. Então, amado, para que isso fique claro para nós, Deus vai usar da sua misericórdia para com quem Ele quiser. E Ele vai se compadecer de quem Ele quiser. Creio eu que Ele fará isso sobre aqueles que obedecem e respeitam os seus princípios. E os outros não terão, esse mesmo carinho da parte de Deus. Muito pelo contrário, vão ser julgados e condenados pelas suas péssimas atitudes. Então, dessa forma, um líder que ensina que, independentemente das suas atitudes, todos têm acesso a Deus, esse cara é um mentiroso. É o mesmo que ter um rebanho e levá-los para comer espinho todos os dias. O corpo sempre vai estar doente e sem compromisso nenhum com o Pai. Todos permanecem mortos pensando que estão salvos. Infelizmente, isso é literalmente uma fila indiana para o inferno. Ai desse pastor, ai desse falso líder. Há pastores que ensinam que nós somos pecadores e que devemos nos conformar com isso. Por diversas vezes eu conversei com líderes que quase me convenceram a voltar ao pecado, de tanto que eles acreditam que você não pode ser santo, mesmo quando a ordem de Deus para o homem está lá em 1 Pedro, de 13 a 16. Portanto, cingindo os lombos do vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que se vos ofereceu na revelação de Jesus Cristo, como filhos obedientes, não vos conformando com a concupiscência que antes havia em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Porquanto está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Existem outros homens ainda que se conformam com a imperfeição, quando a ordem de Deus está lá em Mateus 5, versículo 48, e diz assim: sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. E se você disser: mas nunca existiu um homem perfeito, eu te digo, existiu sim. E não estamos falando a respeito de Jesus para você dizer: mas ele era Deus. Se nós olharmos para trás, vamos ver que o primeiro homem que alcançou a perfeição foi amigo de Deus e foi até transladado para a presença de Deus, ou seja, ele não vivenciou a morte física. Hebreus 11, versículos 5 e 6 diz assim: pela fé Enoque foi transladado para não ver a morte e não foi achado, porque Deus o transladara, visto como antes da sua transladação alcançou o testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Então é claro que não é somente os perfeitos que vão entrar no reino de Deus, mas a questão é que nós precisamos buscar a perfeição. Enoque era simplesmente um homem, mas ele conseguiu. E se um homem consegue, outros também conseguem. O segredo está aqui. Se você ainda não é santo, se você ainda não é perfeito, devemos buscar a santidade e a perfeição e jamais parar no meio do caminho. O alvo é ser santo, é ser perfeito. Todos aqueles que te disserem que você não pode ser santo, que você não pode ser perfeito, não conhecem a Deus. Mas cuidado, porque
Até um homem perfeito pode se tornar imperfeito novamente, como foi o caso de Adão, que foi criado perfeito, mas se corrompeu e foi expulso do paraíso. Querido, nunca deixe homem nenhum te induzir ao pecado, mesmo que ele seja um grande líder espiritual. Tenha o seu relacionamento com Deus e o busque constantemente até encontrar a perfeição, se possível for. Agora, nunca, jamais deixe ninguém te convencer de que você é um pecador. Você precisa ter um entendimento de que um dia realmente você foi pecador, mas agora você está buscando constantemente pela santidade. Então você está fazendo exatamente o que Jesus espera de você. Você está seguindo o exemplo do Messias. E qual foi o exemplo? Jesus foi o sacrifício que tirou o pecado do mundo. Todos os seus seguidores, nós, povo escolhido, devemos fazer a mesma coisa. E começa comigo, começa com você. Nós precisamos exterminar o pecado que um dia habitou em nós, para que se cumpra o plano perfeito da salvação. Pelo contrário, eu não estou tirando o pecado do mundo. Muito pelo contrário, eu estou trazendo de volta. E dessa forma, eu estou me colocando contra Deus e não na presença de Deus. Eu estou me pondo contra o plano da salvação. E eu me torno literalmente um morto-vivo. E eu posso falar, querido, de verdade, tá cheio de zumbi gospel por aí, pensando que vai receber a vida, mas está correndo literalmente para os braços do capeta. E o grande líder espiritual, que é o único que pode chamar a atenção dessa pessoa, que pode mostrar os erros que ele está cometendo, pelo contrário, simplesmente passa a mão na cabeça desse cara e consente assim esse pecado que está sendo praticado e que está ferindo a Deus. Pastorzão, líder, você não é Deus. Você tem que fazer aquilo que Deus te chamou para fazer na terra. Seja pastor, exorte a sua ovelha, em nome de Jesus. Esse recado é direto do reino para você, porque tudo o que está acontecendo debaixo dos seus olhos vai ser cobrado de você. A Bíblia está repleta de capítulos inteiros e muitos versículos te ensinando a deixar de ser um pecador para ser santo e fazer parte do plano que vai te levar à salvação num futuro próximo com Deus. Mesmo assim, ainda existem pessoas que querem te impedir de ser santos. Cuidado! É a palavra do homem contra a palavra de Deus. Deus quer você santo e perfeito. Se um homem diz que você é pecador e que nunca vai chegar à perfeição, você vai dar ouvidos para essa ladainha? Acorda, mano! Corre atrás, porque o seu tempo está acabando. Já já Jesus vai voltar. Você precisa conhecer a Deus, meu irmão. Abre sua Bíblia comigo aí em Romanos 6, de 1 a 23. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? De modo nenhum. Nós, que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso homem velho foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não servimos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora,
Se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos, sabendo que, tendo sido Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte não mais tem domínio sobre ele, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós, considerai-vos certamente mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça? De modo nenhum. Não sabeis vós que a quem vos apresentardes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Mas graças a Deus, que tendo sido servos do pecado, obedeceste de coração a forma de doutrina a que fostes entregues, e libertados do pecado fostes feito servo da justiça. Falo como homem, pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentastes os vossos membros para servirem à imundícia, e a maldade para a maldade, assim apresentai agora os vossos membros para servirem à justiça para a santificação. Porque quando erais servos do pecado, estavas livres da justiça. E que fruto tinhais então das coisas de que agora vos envergonhais? Porque o fim delas todas é a morte. Mas agora, libertados do pecado e feitos servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, querido, depois desse texto de Romanos, acho que nem precisávamos falar mais nada a respeito de sermos escravos ou livres, santos ou pecadores. O pecador nunca vai ser livre, e o escravo do mundo nunca vai ser santo. É necessário que você se faça assim escravo de Deus. É só assim que você pode ser livre e santo. Olha que nó na cabeça. Vou me fazer escravo para ser livre. Eu não ligo de ser chamado escravo de Deus. Até porque a recompensa é indescritivelmente maravilhosa. E ela é para a eternidade. Mas você tem livre-arbítrio, querido. E você pode sempre escolher entre continuar como escravo do diabo, mas saiba que isso significa uma recompensa que vai te levar para a morte, e isso fica a seu critério, escravo de Deus ou escravo do diabo. Um senhor te dá vida, o outro te dá morte, mas é impossível de você servir aos dois senhores. Ou você tem uma vida de prazeres que você deseja em todo o tempo, e uma eternidade com morte, ou você se submete a uma vida com Deus, de acordo com os princípios de Deus, e uma eternidade cheia de vida. Então, para finalizar, querido, eu gostaria de ler com vocês um texto de 1 João 3. Esse texto foi o texto pelo qual eu entendi o que significava pertencer a Deus. Como eu faria para alcançar essa postura? Esse foi o texto da minha conversão verdadeira e eu quero compartilhar isso com vocês. O meu testemunho vai ficar para outro dia, mas resumindo assim, só uma pequena pincelada, eu frequento a igreja desde os 3 aninhos de idade. Eu aprendi muito sobre a Bíblia
tive muita escola dominical, acampamento, culto, vigília, tudo que você imaginar dentro da igreja. Mas nada disso podia dizer que eu realmente pertencia a Deus. E de fato, não era verdadeiro. Por mais que eu conhecia as Escrituras, as minhas atitudes não condiziam com uma vida com Deus. Literalmente, eu não vivia nada do que eu estava aprendendo, ou nada do que estava escrito ali. Eu já estava casado, e na pior época da minha vida eu compreendi. Com esse texto que eu vou ler agora para vocês, eu me posicionei. E eu posso dizer para vocês que a partir dali a minha vida mudou. A minha casa e a minha família se converteram a Deus por causa do meu posicionamento como sacerdote, como pai, como marido. Frequentar uma igreja, amado, não te faz crente. Servo de Deus, filho de Deus, povo santo, salvo, escolhido, nada disso. O que te faz ser tudo isso é viver e colocar em prática a entrega da sua vida e de todos os seus desejos para Jesus. É deixar de viver o que você gosta para viver o que Ele espera de você. Isso sim é uma conversão verdadeira. Sem mudança de vida, sem mudança nas atitudes que antes te condenavam, sem obediência a Deus, não existe conversão. Tudo bem? Você não pode dizer que você é crente se você não transformou as suas atitudes de acordo com aquilo que a Bíblia ensina. Então vamos lá. Vamos ler comigo. 1 João 3, versículos 1 até o final no 24. Vede quão grande amor nos tem concedido o Pai, que fôssemos chamados filhos de Deus. Por isso, o mundo não nos conhece, porque não conhece a Ele. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não é manifestado o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Qualquer que nele tem essa esperança purifica-se a si mesmo, como também Ele é puro. Qualquer que comete pecado, também comete iniquidade, porque o pecado é iniquidade. Bem sabeis que Ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Qualquer que permanece nele não peca. Qualquer que peca não ouviu nem o conheceu. Filhinhos, ninguém vos engane. Quem pratica a justiça é justo, assim como Ele é justo. Quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, porque a sua semente permanece nele e não pode pecar, porque é nascido de Deus. Nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica justiça e não ama o seu irmão não é de Deus. Porque essa é a mensagem que ouviste desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. Não como Caim, que era do maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque as suas obras eram más e a de seu irmão justas. Meus irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Não sabemos que passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem não ama o seu irmão permanece na morte. Qualquer que odeia o seu irmão é homicida, e vós sabeis que nenhum homicida tem vida eterna permanecendo nele. Conhecemos o amor nisso. Ele deu a sua vida por nós, e nós devemos dar a vida pelos irmãos. Quem, pois, tiver bens no mundo e vendo seu irmão necessitado, lhe cerrar as suas entranhas, como estará nele o amor de Deus? Meus filhinhos, não amemos por palavras, nem de língua, mas por obra e em verdade. E nisso conhecemos que somos da verdade, e diante dele asseguraremos nossos corações. Sabendo que se o nosso coração nos condena, maior é Deus do que o nosso coração, e conhece todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condena, temos confiança para com Deus, e qualquer coisa que lhe pedirmos, dele a receberemos,
porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é agradável à sua vista. E o seu mandamento é este: que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o seu mandamento. Aquele que guarda os seus mandamentos, nele está, e ele nele. E nisto conhecemos que ele está em nós, pelo Espírito que nos tem dado. Então, agora nós chegamos ao final desse vídeo e eu quero fazer um apelo para você. Se você não conhecia Jesus, ou mesmo se você frequentava a uma igreja, mas nunca se posicionou de verdade, que você possa fazer então essa oração comigo agora. Jesus diz em Mateus 11, dos versículos 27 ao 30, o seguinte: ninguém conhece o Filho senão o Pai. Ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Vamos orar, amados? Repete comigo assim: Deus, em primeiro lugar, eu reconheço que a minha vida não estava de acordo com aquilo que o Senhor espera de mim. Mas hoje, eu entrego as minhas forças, a minha esperança, o meu corpo cansado e sobrecarregado aos teus pés, Jesus. Eu entendo que existe um plano para a minha vida e que eu jamais vou alcançar a salvação sem me posicionar sendo obediente ao Senhor. Hoje eu renuncio sobre a minha vida todos os pecados que me afastavam de você e declaro que a partir deste momento a minha vida não é mais a mesma. Eu reconheço que Jesus Cristo é o Filho de Deus, que habitou entre nós, que veio em carne e morreu para me salvar. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou e me deu uma nova oportunidade para que eu possa viver de acordo com as Escrituras e ser salvo. Dessa forma, Jesus me perdoa por todas as vezes que eu me portei como um rebelde. E mesmo sabendo que estava fazendo coisas erradas, não me importei com isso e tampouco com as consequências que viriam sobre a minha casa. Jesus, eu te peço perdão pelo tempo da ignorância e faço um compromisso de te buscar e te respeitar com todas as minhas atitudes. A partir de hoje eu quero ser diferente. Eu quero fazer parte do teu povo. Por isso, me submeto ao teu senhorio e te peço, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas e me faz merecedor da sua graça. Sara as minhas feridas, aqueles traumas escondidos e que precisam ser confessados. Eu coloco diante do Senhor agora e te peço,
tem misericórdia de mim. Entra no meu coração, reina sobre a minha vida, me dá ordens, porque eu me comprometo a obedecê-las. Eu não sou nada sem a tua presença. Por isso, me encha com seu amor nessa hora. Senhor, nesse exato momento, faça um check-up completo no meu físico e que haja cura, que haja libertação, para que eu possa testemunhar os teus milagres e maravilhas. Eu te recebo como meu único e suficiente Senhor, e também como Salvador da minha alma e do meu espírito. Eu te amo, Jesus. A partir de hoje, conta comigo. Amém. Amados, se esse vídeo te ajudar de alguma forma, deixa seu testemunho escrito nos comentários, amém? Para que outras pessoas possam entender a importância de ser ministrados pela palavra de Deus. Que Deus te abençoe poderosamente nessa hora. Fica com Deus em nome de Jesus. Amém.